gostaria de iniciar agradecendo e parabenizando a DataAgro pelo brilhantíssimo evento, a todos os participantes, a todos os painelistas. É sempre um prazer participar de eventos como esse, de discussões tão atuais. Então, eu gostaria, num primeiro momento, dos agradecimentos gerais à DataAgro e aos seus patrocinadores. O meu segundo cumprimentos eu passo aos meus colegas, aqui meus colegas de sofá, né? Estamos numa situação não de mesa, que são pessoas que representam o sistema agroindustrial. Eu digo que nós temos aqui, daqui um pouco, o deputado Pedro Lupion, que faz toda a articulação dentro do ambiente institucional com a Frente Parlamentar da Agropecuária, como presidente, papel importantíssimo para o desenvolvimento das cadeias. O professor, advogado, presidente do Instituto Direito e Economia, sócio fundador do escritório, que trabalha há muitos anos na análise econômica do direito, com que certamente vai nos proporcionar um olhar de quem está na cadeia com esse ambiente institucional. Então, nós temos aqui aquele representante que faz a articulação entre as cadeias e o ambiente institucional. E dois colegas, né? Professor Luciano Tim, então, muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer estar ao seu lado. Então, do outro lado, nós temos dois colegas representando esse sistema que nós tanto cuidamos dentro da academia, que é o sistema agroindustrial, representantes do ambiente organizacional. Então, meu colega do CNA, também advogado, sócio fundador do escritório Ferraz Associados e diretor jurídico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diretor jurídico Rude Ferraz. Meus agradecimentos e, com certeza, o seu papel é imprescindível dentro da organização desses grandes, né, participantes do setor, com a Confederação. E também, junto nesse ambiente organizacional, representando as instituições que fazem essa comunicação, Alexandre Andrade, economista da AD Minas, que vai, numa dimensão um pouquinho diferente, nos trazer justamente o seu trabalho e os desafios que o sistema apresenta na atualidade. Então, nós temos a montagem aqui de um sistema agroindustrial com os ambientes assim estabelecidos e vamos analisar os desafios. Eu passo para o professor Luciano Tim. Eu acho que o primeiro deles é o nosso desafio de comunicação, de uma integração holística entre esse sistema e talvez esse sistema que eu chamaria já de sistema alimentar, porque nós temos o desafio da sustentabilidade e da transparência aliado aos fatores já tradicionais no agro. Professor Luciano Tim, com a palavra. Tudo bem. Bom dia ou boa tarde, né? Eu fico sempre em dúvida do critério para estabelecer se é bom dia ou boa tarde, mas assumindo que a maioria não almoçou aqui, então bom dia. De fato, o horário é desafiador porque ele concorre justamente com o almoço, né? Mas vamos com certeza superar esse desafio aqui. E a ideia é que eu falar cerca de 10 minutos, até vou ligar aqui para não atrapalhar também as outras exposições. Muito bem, e peço também que a presidente nos sinalize. Uma satisfação estar aqui com os colegas já apresentados, agradeço o gentil convite da DataAgro e a indicação que o professor Cláudio lá da FIA e da FEA, né, fez aqui para que eu pudesse falar de um tema que me é muito caro, que é o tema da segurança jurídica. E segurança jurídica está relacionado umbilicalmente com o Poder Judiciário, né? Porque numa tripartição de poderes, quem cabe interpretar a lei é o Poder Judiciário. E possivelmente os desafios do agronegócio brasileiro têm como cenário o próprio Poder Judiciário, tá? Os principais temas hoje para o agro estão no Supremo Tribunal Federal. Basta pensar no tema da demarcação de terras,
na chamada lei dos agrotóxicos, entre aspas, ou dos defensivos, propriedade rural para estrangeiros. Então, é nesse cenário, nesse ambiente que os grandes temas do agro estão sendo desenhados, sem falar na própria Justiça do Trabalho, que hoje também enfrenta ali uma resistência, um embate também no Supremo Tribunal Federal. E o setor do agronegócio, ele é um dos poucos, se não o único, que o Brasil consegue, talvez a Embraer, enfim, né? Mas ele consegue ser competitivo internacionalmente, ele é o único que conseguiu aumentar sua produtividade, né? O setor do agro aumentou sua produtividade no Brasil nos últimos 20 anos. Lembrando que até a década de 70, né, o Brasil não era autossuficiente. E ele se tornou autossuficiente justamente por conta dos marcos legais e eu diria por conta de aquilo que os economistas e juristas da nossa área chamam, né, das instituições ligadas a uma economia de mercado, que são os contratos e a propriedade. Então, esses temas estão justamente em discussão no Supremo, né? Vejam, a discussão sobre o marco temporal é um tema de propriedade. O tema da pulverização e outros temas ligados aos defensivos também está ligado aí à propriedade intelectual e aos contratos e como que os tribunais interpretam a Constituição. E aí que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece que o setor do agro, então, ele tem que não só ter uma interlocução com o Congresso, onde são produzidas as leis, mas com o próprio Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele é fruto das pessoas que o compõem, né? Não tem como separar o Supremo das pessoas que o compõem e das ideias das pessoas que lá estão no Supremo Tribunal Federal, né? Isso a gente discute muito em direito, né? As teorias jurídicas, né? Isso quando vai para a mídia acaba sendo simplificado, né? Esse ministro é de esquerda, esse ministro é de direita. No fundo são visões jurídicas, né? E muitos ministros do Supremo, hoje na atual composição, têm uma visão do direito que alguns chamariam neoconstitucionalista ou principiológica, né? E isso dá muita margem, né? Alguns poderiam dizer ativista, né? O próprio presidente, que eu respeito bastante, e a gente discutir ideias jurídicas não tem nada a ver com pessoas, né? Ele tem um livro sobre ativismo judicial, né? E o que é o ativismo judicial? Assim, você interpretar a lei ou, sobretudo, princípios naquilo que você considera que seja o caminho que a sociedade deve andar, mas que não necessariamente está no texto da lei, ou muitas vezes, quando a lei passa, como é o caso da lei dos chamados dos agrotóxicos, mesmo estando no texto da lei, você aplica um princípio por sobre a lei, e eu acho que isto é o que está gerando uma percepção na sociedade e que afeta o setor do agronegócio de insegurança jurídica. Porque se você exacerba essa possibilidade interpretativa de acordo com a visão de cada um, você começa a gerar realmente uma instabilidade daquilo que vem a ser a regra que vai compor as tomadas de decisão no mundo do agronegócio. Quer dizer, o empresário, que é aquele que numa sociedade de mercado toma risco, ele precisa saber, né, o que vai acontecer no dia seguinte, ele precisa saber o risco que ele está tomando. Vejam, por exemplo, como que o Supremo tratou o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual. Esse artigo estava lá há 30 anos e, de repente, o Supremo mudou a regra, né? E muito do desenvolvimento do agro brasileiro tem a ver da produtividade com a propriedade intelectual que foi gerada e que empresas que tinham aquela propriedade intelectual foram afetadas por uma decisão. Outro momento que entra ali um certo ativismo é na hora de ponderar os efeitos, né? Para frente, para trás, pega que setor. Então, nesse tema da propriedade intelectual do artigo 40, foi um tema em que isso ficou muito patente, né? Um outro tema que aí não
não diz diretamente respeito ao Supremo, mas talvez chegue lá, é o próprio tema da recuperação judicial, né? Onde um certo, por assim dizer, ativismo judicial na interpretação do texto da lei de recuperação judicial permite, digamos assim, que as consequências das decisões judiciais não sejam ponderadas. E aí, em fundo, quem sofre, né, com esse tipo de insegurança jurídica num primeiro momento é quem toma a decisão, se vai investir ou não, mas depois tem um preço que se paga do ponto de vista de concorrência e do preço, né, que os consumidores vão pagar na linha de frente, porque eu lembro que perguntei para os meus alunos de Direito e Economia da Fundação, do 4º ano, em São Paulo, se o produto agrícola, se o produto agrícola orgânico seria mais barato ou mais caro para o consumidor final, né? E óbvio que ele ser mais caro ou mais barato para o consumidor final, é microeconomia, tem a ver com o custo de produção e com a produtividade. E a maioria dos alunos achava que o orgânico era mais barato, tá? Do ponto de vista financeiro, não é, né? Então, são essas as coisas que, por vezes, a gente precisa... Eu não tenho nada contra orgânico, eu mesmo, né? Por vezes... mas a questão é preço, como que chega ao produtor final, como que as decisões são tomadas e quem, no fim, paga a conta dessa insegurança jurídica. Então, acho que, como um pano de fundo para a gente começar o debate sobre o ambiente em que as decisões que afetam o agro, eles se conectam, né, porque também, claro, se a gente pegar os clássicos de desenvolvimento econômico, né, vamos pegar agora o Nobel de Economia, o Acemoglu do ano passado, né? Quer dizer, o que gera desenvolvimento é uma economia de mercado e um regime, do ponto de vista econômico, de instituições econômicas, e um regime democrático político. Isso Adam Smith já dizia 200 anos atrás, mas, enfim, agora tem muita evidência sobre isso. Se o que gera desenvolvimento é a livre iniciativa, então a gente tem que, né, ter instituições políticas e democráticas não extrativistas que permitam as pessoas tomarem decisões de entrada e saída no mercado livremente, sem o excesso de intervenção estatal. Quando a gente pensa em intervenção na economia, não é só o executivo que faz, não é só o legislativo. O judiciário também intervém no mercado. Vamos pegar um caso mais recente agora das plataformas. Quer dizer, também, ao decidir sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, estou intervindo no mercado. Então, este tipo de desenho que é próprio hoje mais presente em países que têm uma forma de composição da Suprema Corte como nós, em que o presidente indica e passa pelo Senado. Os Estados Unidos, eu tive lá agora, é exatamente no sentido inverso. Quer dizer, a Suprema Corte tem uma maioria que nos Estados Unidos é tida como conservadora, mas juridicamente é originalista, né, textualista. Então, ela está revisando decisões com base no texto da Constituição e restringindo um pouco um certo ativismo, que é uma visão jurídica. Então, países que têm essa conformação tripartite de poder têm essa realidade para ser lidada. Isso é tão presente, para finalizar agora aqui, que o México tomou uma decisão, inclusive, de eleger juízes. Já que o jogo é político e não estritamente jurídico, então vamos eleger os juízes, como é, inclusive, nos Estados Unidos, né? Para juízes estaduais, né? Então, teve eleição no México para juízes da Suprema Corte, e aí as pessoas dizem, mas, poxa, isso vai garantir, que foi o caso que aconteceu no México, que um partido político domine o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, falando com um professor canadense que estava dizendo que, sim, mas e qual é a novidade? Você acha que um país que tem o Partido Democrata não tem a maioria das... Pode ser por injunções de tempo que o Partido Democrata não garanta que a Suprema Corte seja democrata. No fim, o pragmatismo dele de economista, né, fez todo sentido. É como o Brasil. Não podemos achar que o atual governo, que está há 20 anos, não tem a maioria numa forma de pensar o direito. Existem, obviamente, outras formas de pensar o direito, formas mais restritivas, menos ativistas, né? Mas é natural que pessoas que tenham essa visão do direito não estejam numa Suprema Corte, dependendo da composição do governo.
Então, acho que isso precisa ser compreendido. Isso não tem a ver com a polarização que se simplifica, mas tem a ver com posições sobre interpretação do direito. E essas posições me parecem hoje que, em sua maioria, do ponto de vista econômico, elas tendem até a ser liberais. Eu acho que o Supremo, do ponto de vista econômico, e o embate com a Justiça do Trabalho tem mostrado isso, ele tem até um viés mais liberal na economia. É isso. Obrigada, professor Luciano Thiem. É sempre um prazer ouvi-lo, reencontrá-lo. Eu gostaria de agora passar a palavra ao nosso colega Alexandre Andrade, lá no final da nossa mesa, para entender as dificuldades também, da mesma forma que o professor Luciano Thiem estabeleceu os pontos que têm dificuldade e as razões dessa dificuldade, não com o judiciário, que é a área do professor Thiem, que é advogado, mas sim com os produtores no município. Então, Alexandre Andrade é economista da área de Minas e tem essa relação direta com os produtores e o ambiente institucional. Bom, Alexandre, com a palavra para também os desafios, dificuldades e desafios dessa comunicação, dessa inter-relação. Muito bom. Obrigado, Flávia. Satisfação compor essa mesa com vocês, satisfação estar aqui no GAF. E eu venho trazer mais esse olhar municipalista. Foi como o professor Luciano colocou. Nós temos uma decisão muito forte no Supremo. Sim. Mas como que os 5.560 municípios brasileiros estão fazendo essas interpretações de lei? Então, como se não bastasse uma dificuldade de entendimento em nível federal, chega nos municípios, nós corremos o risco ainda de cada município interpretar a lei no melhor sentido de que cada cabeça uma sentença. E aí a gente cria uma instabilidade gigante, considerando que o agro é o maior empregador, por exemplo, dos 5.560 municípios brasileiros, que devem ter menos de 10 mil habitantes. E aí pequenas mexidas criam grandes confusões. Eu trouxe aqui por que essa segurança jurídica importa? Porque se tempo é produtividade, incerteza é prejuízo. Do mesmo jeito que regras mal feitas e sobrepostas geram uma confusão tão grande que cria um terceiro eixo do mal, por assim dizer, que é a paralisia do setor público. Quantas vezes o setor público, por medo de errar, ele deixa de fazer. E ao deixar fazer, todo mundo paga a conta. Eu trouxe alguns exemplos aqui do município de Santa Catarina, que um tempo atrás aventou proibir a produção municipal em suinocultura, por exemplo. Isso causou um estrago na cadeia e logo foi remediado. Eu citava agora mesmo o exemplo do município mineiro, que de uma hora para outra simplesmente interveio e proibiu a pulverização aérea numa grande região de cana, que colocou em dificuldade todo um planejamento de uma safra. Então, se a gente ficar à mercê tanto do executivo municipal e o que é pior às vezes, do próprio legislativo municipal, que infelizmente tem baixa formação e entendimento das coisas, a gente vai criar um corolário de coisas ruins. Trouxe um outro exemplo aqui, um entrave legal onde deveria haver fluidez logística. Um município veio simplesmente instituiu um código de trânsito municipal e um selo sanitário de validade municipal, e quem não transitasse com isso era automaticamente multado. Ora, que instabilidade, que segurança é essa que nós temos? Trouxe um outro exemplo, e esses exemplos são mais convencionais no Pará, no Tocantins, em áreas de Amazônia Legal, que mesmo em terras já certificadas pelo Terra Legal, prefeitos e servidores municipais têm medo de dar o título de posse sob pena do que ele pode sofrer como pessoa física. Foi até interessante, eu estava ouvindo antes a palestra do governador Tarcísio, em que ele falou que muito servidor público paulista, às vezes, tinha medo de fazer a coisa certa com medo de ser punido depois. E ele disse que a partir de agora vai começar a desresponsabilizar o CPF também desse servidor. Não fica muito difícil fazer. Eu chego no seguinte pensamento: como que a gente pode minimizar essa insegurança jurídica, principalmente para o agro em nível municipal? Eu acredito que, com a união de forças da sociedade civil
e iniciativas bem estruturadas. E eu trago aqui 2 bons exemplos. Ações que ajudem os municípios a interpretar e aplicar corretamente a legislação. Produzir guias práticos, fazer capacitação contínua, fazer um grande giro, principalmente por câmaras municipais, que é onde a gente encontra a maior dificuldade. Seja bem-vindo. Bem, governador. Trouxe 2 bons exemplos aqui. Um é fantástico, que é capitaneado até pela Datagro. A Datagro lançou recentemente um projeto que chama Prefeitos do Agro. O projeto Prefeitos do Agro tem justamente esse propósito de aproximar os gestores públicos municipal da pauta do agro. E isso é muito importante. Nós, da ADEMINAS, temos um projeto extremamente interessante que chama Papo Produtivo. Projeto Papo Produtivo, a gente faz um giro itinerante por câmaras municipais, justamente advogando a favor da estabilidade jurídica. O Papo Produtivo, ele tem esse propósito da gente discutir a respeito disso. E o que foi interessante, no ano da eleição municipal, nós levamos um conjunto de prefeitos, um conjunto de pré-candidatos a prefeitos e fizemos um pacto bioenergético municipal, em que nós levamos palestrantes da CIAMIG, da Única, para desmistificar alguns temas. Por exemplo, no setor sucroalcooleiro, nós falamos muito da questão da pulverização aérea, que é um caso que entrou em grande estabilidade na nossa região. E foi extremamente bem explicado, e o que foi legal, nós tivemos uma alta adesão e a partir daí nós tivemos uma estabilidade, pelo menos na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Por mais que Minas hoje esteja vivendo um novo momento de insegurança. Eu conversava agora mesmo com o Mário, presidente da CIAMIG, e infelizmente ele conversou e cobrou o governador Zema de uma taxa cartorial que aumentou 500% no estado de Minas Gerais. Aí não tem como fazer previsão. Então o que eu trago aqui, pessoal, é que a segurança jurídica, às vezes a gente fica muito focado nos debates do Supremo, nas súmulas que estão acontecendo, mas para ela se efetivar, e aí eu trago o André Franco Montoro, né? Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, é um município em que todos vivem e que as coisas se resolvem, é que para a gente ter uma segurança maior, nós precisamos ter um município bem assessorado, um gestor bem informado e uma sociedade bem articulada. E eu acredito que eventos como o Papo Produtivo e os prefeitos do agro agora lançado pela Datagro pode ser uma chave para a gente superar esses obstáculos e buscar o crescimento. Então, era essa a nossa participação. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Continuando com a dificuldade, e eu acho que é na mesma relação, porém nós vamos trocar de esfera, da municipal para a federal. Então, Dr. Rudy Ferraz, diretor jurídico CNA, como se dá? Seja nesse ambiente institucional com as políticas públicas, eu acho que esse é um ponto, estando numa esfera de tanto poder, e com o judiciário. Então, para nós, segurança jurídica, relação com políticas públicas, como o senhor vê dentro dessa confederação tão importante que representa aqui? Bom, primeiramente aí, boa tarde a todos, né? Apesar de não almoçarmos ainda, mas já é quase boa tarde, né? Primeiramente gostaria de agradecer a Datagro pelo convite, né? Cumprimentar meus painelistas aqui, a doutora Flávia, o doutor Luciano, Alexandre, presidente Lupion, que deve estar chegando já para falar conosco aqui. E eu estava aqui escutando o professor Luciano, o Alexandre, e fazendo um reflexo, achando que eu estava no painel errado. Né? Aqui não é segurança jurídica, é insegurança jurídica, na realidade, que nós vivemos no setor, né? Porque de segurança jurídica eu vi poucas coisas, né? Então essa dificuldade, eu acho que o objetivo, inclusive, desse painel, eu acho que é muito oportuno para a gente buscar aí quais são as seguranças jurídicas. E em vez de estar discutindo muitas vezes Supremo, o ideal era que nós estivéssemos aqui discutindo marcos regulatórios seguros para o setor. O setor precisa de previsibilidade das relações. E então, esse é o grande ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar no painel, né? E o professor Luciano trouxe um tema bem interessante, que era até onde eu ia me aprofundar um pouco dos debates, até da vivência que nós temos lá
lá na CNA, né? Hoje lá na CNA a gente tem cerca de 700 ações tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal, que afeta direta ou indiretamente o setor agropecuário, onde a gente muitas vezes é autor, muitas vezes a gente é amicus curiae, outras vezes a gente acompanha apenas por uma questão estratégica, que justamente vendo as consequências que essa ação pode dar e como a gente pode muitas vezes atuar. Fala um pouquinho mais. E como a gente pode atuar para defender os interesses do setor agropecuário perto desse enfrentamento que nós temos com a judicialização dos temas do agro. Antes de entrar nessa temática do agro, acho que é importante a gente fazer um reflexo por que nós temos tanta judicialização dos temas do agro. Eu acho que esse é o primeiro ponto, eu acho que eu gostaria de enfrentar na tabela, no debate. E eu creio que isso se deu muito em conta pela organização do setor. A partir do momento que o setor começou a se organizar dentro do Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar Agropecuária, constituir uma bancada com ideias, com propostas, com propósitos, né? Com o subsídio da CNA, com o subsídio do IPA, com o subsídio das demais entidades do agro, o setor começou a pautar os temas dentro do Congresso Nacional e aprovar os marcos regulatórios importantes para o setor agropecuário. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessas temáticas, era em torno de 98% dos projetos de lei tramitando dentro do Congresso Nacional afetavam diretamente o agronegócio. E dos temas vinculados ao setor, apenas 2% eram propositivos, buscando soluções. E hoje esse quadro inverteu. Hoje nós temos 95% dos projetos de lei tramitando em prol do setor, buscando desenvolvimento, segurança jurídica, e apenas 5% muitas vezes contra as pautas do setor agropecuário. E essa organização, né, do setor no âmbito do Congresso, isso é justamente pelo trabalho, dedicação de cada parlamentar da Frente Parlamentar Agropecuária, começou a ocorrer um deslocamento do debate político, que era para ocorrer dentro do Congresso Nacional, para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Partidos que eventualmente não concordavam com a tese, não queriam provocar o debate político dentro do Congresso Nacional, buscavam valer-se de ações no Supremo para deslocar esse debate político. E justamente isso levou a um volume de ações dentro do Supremo que gerou uma grande insegurança jurídica, porque a gente acaba não tendo certeza da lei, que é essa grande dificuldade que nós temos. Vejamos o Código Florestal. Foram 10 anos de debate, 200 audiências públicas. Eu sempre falo que isso foi o maior debate democrático depois da Constituinte. Ou seja, a sociedade discutiu dia e noite o Código, chegamos a um determinado texto, que é um texto de consenso, não era o excelente, mas foi o possível, e depois disso nós tivemos uma judicialização no Supremo, questionando 68 artigos desse Código Florestal. Levamos 7 anos para julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, para o Supremo falar que o Código Florestal era constitucional. Mas durante esse período, nós vivemos um volume de insegurança jurídica, com tribunais dos estados não aplicando o Código Florestal, com órgãos ambientais não aplicando o Código Florestal e esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E hoje, você me pergunta assim, está pacificado ou não está pacificado? Nós agora estamos trabalhando num cenário de esvaziamento do Código Florestal por parte do Judiciário. E esse é o grande nosso desafio que nós temos agora, é a implementação, né, tanto do ponto de vista do poder público, como a ratificação do CAR, como a segurança jurídica que o Código Florestal trouxe na sua interpretação do ponto de vista do Poder Judiciário. E isso levou justamente esse questionamento no Supremo. E de lá para cá, a gente viu um volume muito grande de demandas dentro do Supremo. O professor Luciano Tim mencionou aqui esses temas, como, por exemplo, o marco temporal, né, que é a questão das demarcações de terras indígenas. Veja essa temática. Nós tínhamos uma jurisprudência consolidada do Supremo, né, de muitos e muitos anos, onde estabelecia uma previsão, né, do ponto de vista do que seria uma terra indígena, ou seja, os índios precisariam estar ocupando aquela área de forma efetiva em 5 de outubro de 88. Ou seja, um parâmetro objetivo, como qualquer cidadão brasileiro poderia, sim, certamente identificar que aquela área é uma terra indígena ou não.
Passados anos de consolidação, vem o Supremo Tribunal Federal e declara a inconstitucionalidade do marco temporal, trazendo uma insegurança jurídica completa para o setor agropecuário. E o que foi necessário fazer nesse caso? Foi necessária a atuação da Frente Parlamentar Agropecuária, através de um debate no Legislativo, e é muito interessante vocês analisarem esse debate, que a cada vez que o Supremo pautava esse tema, o Congresso aprovava dentro de uma comissão, dentro do plenário, a aprovação do projeto. Então o Supremo andava, o Congresso andava junto. E por incrível que pareça, no dia que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do Código, foi o mesmo dia, a mesma hora, o Senado estava aprovando o projeto de lei e encaminhando a Presidência da República para a sanção. Ou seja, esse diálogo institucional, que é o debate entre o Congresso e o Supremo, é a grande virtude do agro, porque o agro conseguiu se organizar dentro do Congresso Nacional. Então, eu sempre brinco assim, esse conflito muitas vezes que chamam entre o Supremo e o Congresso está aflorado dentro do setor agropecuário. Porque os nossos temas sempre serão objetos de questionamento no Supremo. Veja, o licenciamento ambiental foi aprovado recentemente no Senado, em quórum qualificadíssimo, né? Ou seja, um debate de anos e anos e anos dentro do Senado. E que foi discutido lá? Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal derrubar a lei. Por que não vamos discutir aqui dentro do Congresso? Ou seja, nós precisamos de previsibilidade, e esse excesso de judicialização causa excesso de insegurança jurídica. E isso atrava o investimento, atrava o desenvolvimento, muitas vezes do agro. Então, esses pontos que eu acho que de debate, de diálogo institucional, que eu acho que cada vez mais a gente tem aflorado nessas 700 ações que hoje nós discutimos lá, que é o grande desafio, né? Nós temos a questão do direito de propriedade, que o professor também levantou, a questão da reintegração de posse, que é o principal mecanismo de defesa do direito de propriedade. A partir na hora que você relativiza o Instituto da Reintegração de Posse, você relativiza o direito de propriedade e você incentiva o quê? O conflito, porque quanto mais rápido ocorre a desocupação de uma área, menor o impacto social, político, econômico, ou seja, melhor para a sociedade. E a gente vê o quê? Cada vez mais o Supremo Tribunal Federal relativizando essa questão da reintegração de posse, vê cada vez mais o próprio CNJ, através de uma recente resolução, relativizando isso, e isso causa insegurança jurídica, sendo necessário, o Congresso Nacional agora está discutindo recentemente um novo marco regulatório para a reintegração de posse. E um modelo muito interessante, dentro da cidade, se alguém invade sua casa, você chama a polícia tira. Por que isso não pode ocorrer no campo? Temos que estabelecer um mecanismo de defesa do direito de propriedade onde o Estado atue para pacificar as relações. Então, outro tema que a gente vê em excesso dentro do Supremo é a questão dos defensivos agrícolas, também mencionado pelo professor Luciano Tim. Nós tivemos o marco regulatório dos defensivos agrícolas, aprovado no Congresso. O Congresso Nacional teve diversos marcos regulatórios importantes, como essa questão dos defensivos. No dia seguinte, um partido que votou favorável, um partido que era relator, um senador era relator de um partido que aprovou o texto, foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a lei que ele era relator, o partido. Ou seja, onde está a segurança jurídica? Esse é um ponto que eu acho que eu levanto essa bola aqui nesse debate, minha fala inicial, para a gente discutir onde está a segurança jurídica. Obrigado. Rudy, vou te contratar, viu? Que vai fazer justamente a pergunta que eu iria passar. Onde está? E mais do que isso, quais são as ações positivas que o setor, quem advoga no setor, quem trabalha, como o Alexandre, podem pautar? Então, nós vimos todos os problemas, acho que até este momento a gente apontou um pouco das razões e as causas, né, dessa insegurança, dessa desarticulação entre a atividade privada e o ambiente institucional. Mas, professor Luciano Tim, para puxar o time que não é do Grêmio, tá? Mas vamos puxar o time do nosso painel. Sim, onde está? Pegando a pergunta do Rudy, né? Como nós podemos, quais são as ações positivas para uma segurança jurídica? Bom, então assim, né? Feito o diagnóstico, vamos criar uma agenda, né?
Primeiro, assim, o diagnóstico ele não é feito com base em percepção político-ideológica, esquerda, não. É um diagnóstico feito com base no que de fato está acontecendo. Ou seja, há um grande número, do ponto de vista de dados empírico, de casos no Supremo. E casos que refletem, né, na atividade do agro, que é a que a gente está lidando aqui. Tem outras, mas... E aquela pergunta também, assim, do que o jabuti está fazendo na árvore, né? Alguém colocou. Então, assim, esta composição está posta. Não tem muito o que fazer, porque a visão do direito das pessoas que estão lá é a que faz a interpretação da lei que permite os casos estarem lá. Porque, assim, a minha área de pesquisa é a teoria da litigância, né? O que vai fazer com que uma pessoa entre no judiciário? Ela fez uma análise de custo-benefício, ela está lá porque vale a pena. Não é a pessoa, o partido que entra com a ação que é o problema, me parece. Esse é um litigante. Ele entra se tiver... Todo mundo que perder vai... a gente, na arbitragem, tinha isso também, né? Mas o cara perdeu a arbitragem e vai tentar anular. Mas, qual é a surpresa? Isso é a teoria do jogo. Eu não preciso cooperar com quem está contra mim. O problema está em quem... Quer dizer, a tomada de decisão não está em quem entra com a ação, né? Então, o desafio é justamente, me parece, primeiro, trabalhar sobre precedentes, né? Que sejam vinculantes a começar pela Corte Superior, mas que depois repercuta nos juízes de primeiro grau e segundo. Porque tem uma pesquisa da MB que 50% dos juízes veem os precedentes vinculantes como indevida intervenção na sua liberdade de decidir. Vamos ter presente quanto é que custa essa máquina toda do judiciário, tem os dados, ele custa para o contribuinte 120 bilhões ano. Contribuinte, porque o Estado não gera riqueza. Então, 120 bi. A gente gasta em saneamento básico 1 bi. Ou seja, a gente gasta 120 vezes mais em disputa judicial. Nós somos os campeões mundiais em disputa judicial. Nós temos 80 milhões de casos. A Índia vem em segundo com 30, mas tem 10 vezes mais pessoas. Então nós estamos com muito processo. E estamos com muito processo. Não adianta culpar o legislador. É o intérprete que define os critérios, por exemplo, de assistência judiciária gratuita, né? Então os partidos estão litigando sem risco, né? Talvez tenha que ter um risco para eles litigarem. A gente vem tendo uma atuação, por exemplo, contra litigância predatória, né? E a litigância predatória está no abuso do sistema público, que é praticada às vezes por empresas, às vezes por partes, pode ser por partido, pode ser por associação, né? Pode ser que uma associação seja um litigante predador, né? E que use de lawfare, por exemplo, né? Repetidamente, né? Então, eu acho que aí, do ponto de vista de agenda, tentando encaminhar, nós temos que pensar em limites interpretativos. O precedente é um, e depois a gente precisa de teorias jurídicas que admitam uma restrição. Porque hoje, o que aconteceu com os cursos de pós-graduação em Direito de 20 anos para cá? Todos estão ensinando a litigar direitos fundamentais, não tem limite orçamentário. Como é que os americanos resolveram isso, né? E eu, que não gostava muito do originalismo, né, começo a ver como uma alternativa de limite interpretativo. Quer dizer, a Federalist Society dos Estados Unidos, precisamos criar limite, e o limite é o texto, texto da lei. Eu não posso ir além de um texto porque eu não teria legitimidade democrática para interpretar além do que a sociedade já votou. Está ferindo o contrato social, o ativismo judicial, como praticado hoje no Brasil, no limite ele é antidemocrático, porque não há um mandato constitucional para um limite acima do texto. Essa é a interpretação, porque o pessoal diz o seguinte, eu tenho me dedicado, não, a Suprema Corte Americana é conservadora e não proibiu o aborto. Ela não disse isso. Ela disse, não há, eu não concordo com a decisão, mas não há no texto constitucional uma possibilidade interpretativa. Vai lá e muda a lei. Essa que foi a interpretação da Suprema Corte originalista. Então, me parece que a gente tem que promover interpretações do direito mais de autocontenção, precedentes, e para não falar que não vendi a minha área, temos que trabalhar com consequencialismo e fazer conta, né? Pensar no dia de amanhã.
Eu joguei já a causa, a consequência, para terminar com essa análise. Rapidinho, a gente está sem o cronômetro, o nosso cronômetro estava errado, então eu passo para encerrar 2 minutinhos para o Alexandre e depois para o Rudy, já que o nosso deputado nos deu essa oportunidade de dialogar um pouquinho, porque o doutor Pedro teve algum imprevisto e não pode participar. Perfeito. Eu acredito que a saída, olhando novamente pelo enfoque municipalista, é como chegam essas leis no município. Eu estou com muito medo agora, por exemplo, no novo licenciamento ambiental, que vai pipocar de legislador municipal, prefeito querendo inventar o licenciamento municipal. A gente sabe que não tem base jurídica para nada, às vezes, no colocado. Mas o simples fato de colocar já cria incerteza. E se der o mínimo de audiência, se der o mínimo, faz uma grande audiência pública na Câmara e se faz a discussão e de repente ganha o corpo em nível municipal, aí não tem lei que segure. Então eu acredito que para a gente superar essa questão em nível municipal é formação. A informação é a base do conhecimento. É que nós possamos pegar as nossas casas legislativas municipais e prepará-los. Eu vi aqui o nosso amigo prefeito de Coromandel, Fernando Breno, abraço daqui, preparar conteúdo para que o executivo municipal também tenha condição de fazer frente a isso. Então a gente precisaria ter um Instituto Pensar Agro, igualzinho o Instituto Pensar Agro fez para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que nós tivéssemos um conjunto de organizações em nível municipal para levar o tema à frente também. Obrigada, Alexandre. Rudy, para encerrar. Bom, o que fazer para trazer essa segurança jurídica, né? Uma agenda positiva. Uma agenda positiva, né? Eu acho que a nossa segurança jurídica está dentro do Congresso Nacional. E a gente tem que fortalecer esse processo democrático de debate e consolidação das leis que nós aprovamos lá. É ali que é o local ideal de construirmos políticas públicas. Ali é o local ideal que a gente traz especialistas e constrói justamente esses pesos e contrapesos que o setor necessita e a sociedade necessita como um todo. Então, eu acho que nós temos que fortalecer a lei, né? Eu fico com muito medo no precedente, professor Luciano, que há muitos anos eu não escuto no Supremo Tribunal Federal a palavra interna, isso é matéria interna corpus. No passado, o Supremo tinha muita deferência ao debate político que ocorria dentro do Congresso Nacional. Essa opinião política, ela deixou de ter o sentimento, muitas vezes, do plenário do tribunal em deferência à opinião política que o Congresso Nacional construiu. E eu acho que a gente precisa não só fortalecer, mas também trazer de volta a essa temática do Supremo, de tratar, não, isso é matéria interna corpus, o Supremo não vai enfrentar. Obrigada, Rudy. O Rudy passou para mim. Agora eu acho que falo junto com o Tim, eu pela Universidade de São Paulo, o Tim também professor universitário, agora também retorna à Universidade de São Paulo, também políticas públicas baseadas em ciência. Então, as evidências científicas estão aí. Eu acho que o papel da universidade é colaborar com políticas públicas, no sentido de trazer a pesquisa, de trazer todo o arsenal anterior à proposição legislativa, para que nós tenhamos aí leis, não só... E aí eu trago a segurança para um outro aspecto, né? Com conceitos mais determinados, o que nós temos uma insegurança epistemológica nos conceitos. O Rudy comentava do Código Florestal, identidade ecológica, para dar um exemplo. Então, trabalhar esses conceitos na base, fazer análises econômicas, que nós temos professores, temos alunos que trabalham nesse tipo de análise. Então, o papel da academia, pública, privada, enfim, de trazer um material, trazer evidências científicas para auxiliar na propositura de políticas públicas, de legislações específicas de setores. Temos vários setores trabalhando em parceria com a universidade, principalmente a Universidade de São Paulo, a Exalc, nós mesmos, na FEA, no Direito, na Faculdade de Direito. Então, eu acho que esse diálogo, partindo dessa última rodada que nós estabelecemos, entre uma agenda positiva, acho que o diálogo, não só intracorpus,
mas com os diversos atores desse sistema agroalimentar, que hoje também tem uma pauta internacional, uma pauta nacional, que é a da sustentabilidade, né? Como vamos nos posicionar neste aspecto. Agradecendo, e agora eu agradeço aos meus colegas, começo no professor Luciano Tim, Dr. Rudy Ferraz pela CNA, Alexandre pela Ademinas. Foi um diálogo excepcional. E continuamos com a festa e vamos ceder o nosso lugar para o próximo painel. Obrigada pela participação e audiência de todos que estão aqui perto ou longe nos ouvindo. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer a história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.